mundo está em constante redução, revelando um universo relativamente desconhecido além da visão humana. O mundo microscópico é uma maravilha verdadeiramente intrigante e fascinante. Estou mergulhando em escalas além do microscópico e pretendo explorar as potencialidades de trabalho em uma escala nanoscópica, trabalhando em níveis bilionésimos em relação à escala média com a qual lidamos atualmente. Esse campo é conhecido como nanotecnologia. A nanotecnologia compreende tecnologias em escala nano que possuem aplicações no mundo real. É a ciência de construir coisas pequenas, incrivelmente pequenas. É difícil imaginar o quão minúsculo um nanômetro é, mas vamos tentar compreender. A ponta de uma caneta tem aproximadamente 1 milhão de nanômetros de largura, uma única folha de papel tem cerca de 75 mil nanômetros de espessura e um fio de cabelo humano tem cerca de 50 mil nanômetros de espessura. Para visualizar a dimensão do nanômetro de forma relativa, imagine que, se um nanômetro fosse do tamanho de um futebol, o coronavírus seria do tamanho de um macho adulto, um donut teria o tamanho da Nova Zelândia e uma galinha seria do tamanho da Terra. Essa escala é subatômica, mostrando o quão imensamente pequeno é um nanômetro. Você pode se perguntar por que isso é importante e por que devemos estudar coisas tão pequenas. Bem, ao explorar a nanoescala, podemos trabalhar com domínios da física que não se aplicam em outras escalas. A nanociência e a nanotecnologia têm o potencial de remodelar literalmente o mundo ao nosso redor, já que tudo na Terra é composto por átomos, os alimentos que comemos, as roupas que vestimos, os edifícios e casas onde moramos e nossos próprios corpos. Para ilustrar a relevância de dimensões precisas, pense em um carro. Não se trata apenas de ter todas as peças corretas, mas também de posicioná-las no lugar certo para que o carro funcione adequadamente. Da mesma forma, na nanotecnologia, a manipulação cuidadosa de átomos e moléculas permite criar materiais e dispositivos com propriedades extraordinárias. Essas capacidades têm o potencial de revolucionar a ciência, a indústria e a medicina. A maneira como os átomos se organizam em um objeto determina praticamente todas as suas propriedades. A nanotecnologia oferece a possibilidade de manipular e aproveitar essas propriedades, de forma semelhante a organizar blocos de Lego para criar um modelo de edifício, avião ou nave espacial. No entanto, quando lidamos com partículas em nanoescala, algo interessante acontece. As propriedades das coisas começam a mudar devido aos efeitos quânticos, que podem ser estranhos e até mesmo contraintuitivos. Esses efeitos quânticos ditam o comportamento e as propriedades das partículas em níveis subatômicos, especialmente quando a matéria é manipulada e organizada na nanoescala. Isso significa que, ao trabalhar em escala nanométrica, os cientistas têm o poder de ajustar e afinar as propriedades dos materiais. Eles conseguem alterar características como ponto de fusão, fluorescência, condutividade elétrica, permeabilidade magnética e reatividade química, entre outros. Os resultados desse trabalho são visíveis em inúmeros produtos comerciais que usamos diariamente. Muitos desses produtos só foram possíveis graças à manipulação e modificação por meio da nanotecnologia. Alguns exemplos incluem filmes transparentes em nanoescala aplicados em vidros e outras superfícies para torná-los resistentes à água, arranhões ou reflexos. Além disso, a nanotecnologia tem contribuído significativamente para o avanço da computação e eletrônica. Ela permitiu criar computadores menores, mais rápidos e inteligentes, e sistemas e produtos portáteis que considerávamos impossíveis há algumas décadas. Agora é comum segurar um computador com apenas uma mão, enquanto há 40 anos, um computador muito mais lento ocupava o tamanho de uma sala. Essas aplicações potenciais são apenas alguns exemplos do impacto transformador da nanotecnologia em nosso dia a dia, e ainda há muito mais para explorar nesse campo emocionante. A redução do tamanho dos microprocessadores, como os transistores, tem sido fundamental para a revolução da computação moderna. Por exemplo, em 2000, os transistores tinham aproximadamente 250 nanômetros de tamanho, mas em 2016, eles foram reduzidos para apenas um único nanômetro. Essa miniaturização permitiu que sistemas cada vez mais rápidos fossem desenvolvidos, utilizando nanojunções de túnel magnético para armazenar dados de forma eficiente e rápida, mesmo durante desligamentos do sistema. A nanotecnologia possibilitou o desenvolvimento de eletrônicos flexíveis, dobráveis e elásticos, utilizando semicondutores em nanomembranas monocristalinas, com espessura inferior a algumas centenas de nanômetros. Esses dispositivos são altamente flexíveis e úteis em smartphones e tecnologia vestível, como smartwatches. Além de revolucionar o mundo digital, a nanotecnologia tem um potencial transformador na solução de problemas ambientais e climáticos. Ela pode ser aplicada na detecção e limpeza de contaminantes ambientais, contribuindo para a proteção do meio ambiente.
A nanotecnologia pode ajudar a economizar energia e água, reduzir as emissões de gases de efeito estufa e resíduos perigosos, aumentar a durabilidade dos materiais e melhorar a eficiência de produtos como toalhas de papel, permitindo que absorvam 20 vezes o seu próprio peso. Um dos problemas mais urgentes é a disponibilidade de água potável, que está relacionada ao crescimento populacional, urbanização, poluição e mudanças climáticas. Nesse sentido, a nanotecnologia tem o poder de detectar, filtrar e purificar poluentes, com interações magnéticas entre partículas ultra pequenas de poeira capazes de remover arsênico, o que é incrível. Em resumo, a nanotecnologia não apenas impulsiona a evolução da tecnologia e dos dispositivos eletrônicos, mas também apresenta um enorme potencial para enfrentar os desafios ambientais e climáticos do nosso planeta, beneficiando a humanidade em muitos aspectos. O avanço da tecnologia dos microprocessadores, como os transistores, foi possibilitado pela sua miniaturização. Por exemplo, os transistores que permitem o funcionamento da computação moderna foram drasticamente reduzidos de cerca de 250 nanômetros em tamanho no ano 2000 para apenas um único nanômetro em 2016. Essa revolução na escala do transistor pode em breve permitir que a memória de um computador inteiro seja armazenada em um único e minúsculo chip. Para alcançar sistemas cada vez mais rápidos, a nanotecnologia também possibilitou o uso de junções de túnel magnético em escala nanométrica, que permitem salvar dados de forma rápida e eficiente, mesmo durante um desligamento do sistema. Acredita-se que o uso de memória de acesso aleatório magnético, em conjunto com essas junções em nanoescala, permitirá inicializar os computadores quase instantaneamente. Além disso, a nanotecnologia possibilitou o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos flexíveis, dobráveis e elásticos, utilizando semicondutores em nanomembranas monocristalinas com espessura inferior a algumas centenas de nanômetros. Esses dispositivos altamente flexíveis são particularmente úteis em smartphones e tecnologia vestível, como smartwatches. A nanotecnologia é a resposta para o mundo digital focado em tornar-se cada vez menor e mais eficiente. No entanto, além de impulsionar a evolução da tecnologia, ela também tem o potencial de ajudar a solucionar problemas urgentes e complexos do mundo. Aplicações para detecção e limpeza de contaminantes ambientais são numerosas, e prevê-se que a nanotecnologia possa contribuir significativamente para a proteção ambiental e climática, economizando energia e água, reduzindo emissões de gases de efeito estufa e resíduos perigosos, aumentando a durabilidade dos materiais e melhorando a eficiência de produtos, como toalhas de papel que podem absorver 20 vezes o seu próprio peso. Esse potencial transformador da nanotecnologia pode fazer grandes contribuições para a conservação do nosso planeta e o bem-estar da raça humana. Em um mundo onde a disponibilidade de água limpa é uma preocupação crescente devido ao crescimento populacional, urbanização, poluição e efeitos das mudanças climáticas, a nanotecnologia possui o poder e a promessa de não apenas detectar poluentes, mas também filtrar e purificar a água. Até mesmo interações magnéticas entre partículas ultra pequenas de poeira podem ser utilizadas para remover substâncias como arsênico, o que é realmente incrível. O avanço da tecnologia dos microprocessadores, como os transistores, foi possibilitado pela sua presença natural de poluentes em altos níveis nas águas subterrâneas em diversos países e é um grande problema ambiental. A nanotecnologia oferece uma promissora solução para esse desafio, por meio do desenvolvimento de nanopartículas que podem purificar a água de forma mais econômica do que os métodos tradicionais, como o bombeamento e tratamento convencional. No entanto, é importante considerar as possíveis desvantagens da nanotecnologia para o meio ambiente. Para avaliar os efeitos positivos e negativos de um produto nanotecnológico no meio ambiente, é necessário analisar todo o ciclo de vida, desde a produção da matéria-prima até a sua eliminação no final. Há preocupações legítimas de que a nanotecnologia possa aumentar ainda mais os custos energéticos e ambientais, uma vez que a produção de nanomateriais requer uma grande quantidade de energia, água e produtos químicos potencialmente prejudiciais ao meio ambiente. Apesar dos desafios, a nanotecnologia continua avançando, e os cientistas estão cada vez mais próximos de tornar realidade a ideia de máquinas subatômicas combatendo doenças, algo que por décadas esteve apenas na ficção científica. A nanomedicina já é uma realidade, sendo amplamente utilizada em diagnósticos, prevenção e tratamentos médicos. As nanopartículas podem entregar medicamentos diretamente às células cancerígenas, minimizando o risco de danos ao tecido saudável e revolucionando a forma como tratamos o câncer, potencialmente reduzindo os efeitos tóxicos da quimioterapia. Apesar do progresso significativo, os pesquisadores ainda enfrentam desafios na aplicação prática da nanotecnologia. O aprimoramento das ferramentas de imagem e diagnóstico impulsionado pela nanotecnologia também está aumentando as taxas de sucesso em diversas áreas médicas.
No entanto, é essencial continuar explorando a interface entre a ficção científica e a realidade científica, abordando cuidadosamente os desafios e maximizando o potencial benéfico da nanotecnologia em várias áreas.